inteligência artificial pode equacionar a complexidade das vocações dos países, como os talentos de cada país podem suprir a demanda de outros países. O começo dos anos 90 trouxe para o mundo um desafio significativo do ponto de vista do comércio internacional. Com o fim da chamada Guerra Fria, perdemos um pouco daquele papel central dos estados e da política e vimos emergir algo significativamente relevante para os padrões daquilo que enxergamos até hoje, que é a lógica do comércio global, da força dos grandes conglomerados empresariais, das grandes trocas entre as nações no que diz respeito à lógica comercial. Para entendermos um pouco isso, o papel do comércio global e, claro, o papel do Brasil nesse comércio global, nos parece bastante razoável, bastante importante a compreensão do papel de algumas organizações absolutamente centrais nesse debate, nessa discussão e, obviamente, também na atuação associada à lógica desta inserção do Brasil no comércio mundial e, obviamente, do próprio mundo no seu olhar pelo Brasil. Daniel, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco em Brasil. E eu acho que a grande questão é tentarmos entender alguns desses agentes do comércio mundial, do comércio chamado global. O ICC, e especificamente o ICC Brasil. Conte um pouco para nós o papel do ICC no comércio global e, especificamente, a partir de quando nós começamos a reconhecer a importância dessa organização no nosso país. Obrigado, Humberto. É um prazer estar aqui com vocês, com os amigos da Brasil. E é incrível o que o ICC faz pelo comércio. É impressionante. É como se fosse Intel Inside. Um monte de coisa que acontece que a gente nunca vê. O ICC tem quase 100 anos, está presente em 90 países e agora, desde janeiro desse ano, é membro da ONU. É a primeira instituição empresarial que tem um assento como observador na ONU. Isso dá um acesso e uma possibilidade de levar as atividades do ICC para um nível muito importante na expansão global, no desenvolvimento global. Agora, uma organização que se inicia antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, que atravessa um período e que assiste a um período político do mundo em que o comércio não era tão desenvolvido no nível global quanto é hoje, ou pelo menos a partir do fim da Guerra Fria. Em que medida a gente pode pensar na história do ICC no Brasil? Quando o ICC chega ao Brasil ou quando se desenvolve da maneira como está desenvolvido hoje e quais são os principais pontos que o ICC toca no que diz respeito à questão brasileira no comércio? Excelente. Já que você tocou em questões de guerra, o ICC começou pós Primeira Guerra Mundial, como uma maneira de levar prosperidade através do desenvolvimento do comércio. Então foi se criando ao longo das décadas uma expertise em processos. Como eu estava te contando, a carta de crédito ela foi criada pelo ICC. O que seria do comércio global sem a carta de crédito? É inimaginável, né? Um documento que estabelece a confiança entre as partes. Ou a terminologia CIF, FOB, que é a base aí do dia a dia. Existe um documento que é produzido, chama-se Incoterms. Quem é do meio sabe o que é isso. É a bíblia do exportador e importador. Então, nesse sentido, nesse tipo de know-how, o ICC desenvolveu 12 áreas de atuação. Então ele está, imagine, em 90 países, com 12 áreas de atuação. A mais conhecida é a parte de arbitragem, mas para efeito no comércio não é a principal. Então você tem, dentre essas 12 áreas, você tem comércio na internet, padrões de comércio na internet, fraudes na internet, a parte de compliance. O ICC produz um padrão de governança empresarial global que vem sendo renovado periodicamente. Nós vamos lançar no Brasil, esse ano, a comissão de compliance, que vai poder interagir com as melhores práticas globais. Da mesma forma, tem a parte de finanças, né? Então toda a parte de
de finance, trade finance, existe uma comissão de finanças com processos, existe a parte de padrões de contratos, padrões de marketing para franchising, por exemplo. Então, o cara está aqui, precisa fazer uma franchise do outro lado do mundo, fala, eu tenho aqui, uso o padrão ICC de franchise. Tranquilo, vamos fazer. A parte ambiental, energia e meio ambiente, sustentabilidade. A parte de comércio internacional, dos contratos, das negociações, junto ao OMC. Por exemplo, o ICC foi de grande importância para viabilizar o Trade Facilitation Agreement, o Acordo de Facilitação do Comércio, que a OMC aprovou esse ano, e teve uma adesão de 116 países, que é o padrão básico para que todos os países agora são obrigados a adotar. E o Brasil foi o primeiro da América Latina e incentivou muito outros países vizinhos a adotarem. Isso foi feito num período de transição política complicada no país. E com isso, nós vamos ter ganhos enormes para os exportadores, os importadores, com padronização da documentação de transações, com uma tela única, com todas as partes envolvidas e com uma pré-certificação dos exportadores e importadores. Ou seja, um trabalho imenso. É um trabalho imenso, que o governo está engajado, comprometido, e o que o ICC faz é como se fosse uma autorregulamentação. Se discute em comissões globais de 50, 70, 100 experts em cada uma dessas 12 áreas. Eles chegam a um consenso, tendo consultado os 90 países sobre o que acham de cada um daqueles temas, e é então adotado isso com aprovação no Conselho Global do ICC. Aí isso volta para os 90 países e os países então fazem a gestão de advocacy e divulgação dessas melhores práticas. Daniel, a gente fala em melhores práticas e a gente fala de processos de idas e vindas no que diz respeito a discussões para que se chegue ou para que cheguemos a consensos. São palavras muito difíceis quando culturas tão distintas sentam numa mesa para construir algo juntos. Quer dizer, a gente está falando, por exemplo, em 90 países, a gente está falando em alguns casos, como você bem observou, em 116 países. Como é que se consegue chegar a algo num mundo, por vezes, tão distinto, tão diferente, vencendo desafios culturais? Quer dizer, é porque o desejo pelo comércio, pelos negócios, costuma ser, digamos assim, algo que faça com que estas mentes e esses desejos sejam capazes de convergir para algo comum? Ou existe efetivamente todo um trabalho de reconhecimento da cultura do outro e como esses agentes sentados a uma mesa, ou mesmo utilizando-se das mais complexas tecnologias, consigam fazer com que efetivamente se fale, digamos assim, a mesma língua? Esse é o DNA do ICC, é gerar prosperidade através do comércio. O slogan em inglês do ICC é Merchants for Peace. Então, essa questão, essa ligação que você descreve, muito sutil, entre a cultura e o comércio, ela está na base da criação do ICC. E olha como ela toca uma questão relevante nos dias de hoje a nível global. Você pensa o desafio entre a China e os Estados Unidos, né? Os dois se bicando, a Ásia ali. Quando você vê o volume de comércio e de interdependência entre a China e os Estados Unidos, quanto dinheiro a China tem aplicado nos Estados Unidos, quanto comércio os Estados Unidos usa com a China para desenvolver os seus negócios, se tivesse que romper uma relação, não tem como. O comércio criou um pilar tão sólido que a cultura, que os desafios ficam proporcionalmente menos importantes, relativamente. Por falar em governos, né, foi uma questão que você tocou anteriormente, e agora falando na possibilidade dos não rompimentos ou numa lógica muito aproximada ou talvez mais próxima dos países do que até mesmo por vezes as pessoas possam imaginar. Quando existem rupturas do ponto de vista político em alguns países, no que diz respeito, por exemplo, à mudança. Vamos pensar num ambiente democrático, vamos pensar no ambiente dos Estados Unidos, os democratas deixaram o poder, assumiu o poder um republicano. É uma nova forma de pensar, pelo menos em alguns aspectos.
né? De que maneira que o ICC consegue trabalhar com essas mudanças, por vezes significativas, na forma como os países são conduzidos ou na forma, inclusive, como eles podem enxergar a lógica do comércio? Trocando em outros termos, em que medida os governos interferem e em que medida os governos contribuem com o trabalho de uma organização mundial que tem como principal objetivo, né, fomentar, observar, zelar pelas boas práticas comerciais no mundo? O ICC é uma instituição privada sem fins lucrativos. Ela interage com os governos, mas ela não é de governo. Ela não é como a OMC ou como a ONU, que tem representantes governamentais diretamente responsabilizados. Aqui é uma instituição privada, então nós podemos usar a experiência dos negócios privados levando para as práticas governamentais, por exemplo. O que o ICC pode fazer dentre essas 12 áreas de atuação é muita coisa, é muita coisa. Então, o ICC tem estudos sobre a competitividade e o Brasil aparece como um dos piores países no ranking de competitividade, mas também no ranking de abertura, um dos países menos abertos para o fluxo do comércio global. A importância não só da exportação, mas do fluxo, de haver um giro, é isso que vale. Até uma lógica de desburocratização, de uma melhoria da infraestrutura. Quer dizer, a gente está chegando efetivamente, sem querer, obviamente, me aprofundar nesses temas, mas a gente está chegando efetivamente em temáticas relacionadas a políticas públicas estruturais, políticas econômicas, enfim, de cada um dos países, e como isso, obviamente, acaba fazendo com que a gente possa pensar globalmente a lógica do comércio. O Brasil está propondo uma visão nova no comércio. Através do ICC Brasil, a iniciativa ITTI, e é uma iniciativa com DNA brasileiro, buscando um aperfeiçoamento que não está presente, que descreve possibilidades infinitas com o uso de novas tecnologias para aperfeiçoar as relações no comércio. Vamos tocar especificamente nessa questão da tecnologia, né? Eu vou voltar um pouco na questão histórica. Nós estamos falando de uma organização que nasce em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, e que assiste a todo o desenvolvimento deste século que nós atravessamos no que diz respeito à tecnologia. Portanto, não se trata apenas de uma questão política, de abertura, de arrefecimento das fronteiras, de facilidade da lógica comercial em termos globais, mas também, atrelado a tudo isso, uma melhora significativa nas formas de comunicarmos, na forma de transportarmos, e simplesmente por falar em transporte e comunicação, nós já temos aí um cenário infinitamente mais próspero, ou pelo menos, imagino eu, mais fácil para a lógica comercial. Qual o papel da tecnologia e como o ICC trabalha com essa ideia desses avanços tecnológicos tão expressivos ao longo dos últimos anos? O ICC procura estar sempre na ponta das tecnologias para o comércio. E o ICC Global tem feito encontros com as principais empresas de desenvolvedores de tecnologia e a OMC, na Califórnia, em Nova York, em Genebra. E esses encontros têm aproximado os desenvolvedores de tecnologia dos influenciadores no comércio. E o que nós estamos fazendo no ICC Brasil é um processo de uma iniciativa propondo conceitos novos e aplicações novas dessas tecnologias de blockchain e inteligência artificial nas ferramentas de comércio. Nós tocamos em pontos importantes relacionados à ideia de grandes organizações mundiais, grandes acordos e grandes possibilidades de convergências, né? Eu aqui lhe ouvindo, arriscaria até um paralelo, parece que o ICC se torna meio que o inglês do comércio, né? Quer dizer, é a língua que todos falam, relacionado inclusive a essas questões de garantias bem observadas, né? Quer dizer, se eu sigo um padrão do ICC, então isso dá mais segurança para outra parte envolvida, com certeza, aonde quer que ela esteja no mundo. Aí vem uma pergunta mais do ponto de vista operacional, do ponto de vista do indivíduo que está lá na ponta. E vou usar um termo que você utilizou quando a gente estava ainda no que a gente costuma chamar de off aqui. O sujeito fabrica parafuso numa fábrica no interior de São Paulo.
esse sujeito, como ele opera com todo esse conjunto, com todo esse conteúdo para fomentar o seu negócio e para se inserir no mercado global? É para esse indivíduo que nós poderíamos chamar de um pequeno industrial ou um pequeno produtor que existe todo esse esforço global para fazer com que esse comércio funcione de uma maneira mais razoável, ou melhor, ou mais pacífica, ou mais confiável? A iniciativa ITTI visa atender 3 níveis no comércio. No nível operacional, tratando da automação do comércio. No nível intermediário, tratando da negociação e acesso ao comércio. E num nível mais sutil, tratando dos conceitos, das possibilidades e dos ideais. Então, o exemplo que você descreve está no nível intermediário, onde a gente fala do acesso às pequenas e médias empresas. Imaginamos, então, uma pequena empresa no interior de São Paulo que produz parafuso. Como é que ele vai conseguir exportar? Está aqui nessa crise no Brasil, dependente de negócios na localidade, com quem ele tem acesso. Na verdade, é uma pena que ele não tenha tido a oportunidade de ser um exportador antes, né? E preservado empregos e assim por diante. O que essa iniciativa propõe é que seja desenvolvida uma ferramenta de inteligência artificial simples, porque a tecnologia já é disponível e as informações para ela são disponíveis, que pudesse conter países para os quais ele pode vender o parafuso, os 5.000 acordos bilaterais que estabelecem as regras de comércio, que podem ser decodificadas numa linguagem acessível para o pequeno empreendedor. As barreiras tarifárias e não tarifárias, como proteções ambientais, que divergem de um país para outro. Uma pequena empresa vai poder acessar quem pode ser um comprador dele lá na China. Quem é que precisa de parafuso daquele tipo lá na China? Quem pode ser um parceiro dele? Porque o desenvolvimento da estratégia de mercado para uma pequena empresa é uma coisa muito custosa. Se isso já está disponível num site ou num aplicativo, é muito mais fácil para o pequeno empreendedor. Ou seja, na verdade, abre-se uma janela imensa, ou até poderíamos dizer imensurável, sob alguns pontos de vista, de oportunidades de negócios num padrão global, no qual esse indivíduo, por menor que ele seja, ele pode se inserir desde que, obviamente, o produto dele siga determinadas especificações, as quais, inclusive, ele poderia se adaptar para se tornar um player maior, menor, pequeno, médio, grande, enfim, num padrão mundial, num padrão internacional. Quer dizer, com certeza. Esse é um dos grandes desafios, assim, é viabilizar novos negócios num padrão mais amplo. Essa é uma proposta dessa iniciativa. Agora, Daniel, na nossa conversa que você mencionou aqui um termo, e eu pediria que a gente tentasse compreender um pouco melhor do que exatamente se trata. O que é exatamente essa terminologia, esse termo blockchain, né? Como que a gente pode enxergar esse fenômeno? Quer dizer, do que nós estamos chamando de blockchain? Blockchain é uma plataforma de negociação, uma plataforma onde os negócios se realizam e se estabelece uma confiança. É um novo patamar de confiança no mundo dos negócios. Então você já deve ter ouvido falar em Bitcoin, Perfeito. A moeda digital. Uhum. Ela usa o blockchain como sua estrutura de operacional. Sua espinha dorsal tem o sistema de blockchain. Então, se você é o importador, eu sou exportador, o outro é o banco, o outro é o transportador, nós estamos juntos numa plataforma. Nenhum de nós pode mexer, alterar nada que está nessa plataforma sem que todos concordem. De uma forma tão simples, isso cria uma segurança muito grande nos processos. O projeto, a iniciativa ITTI, ela tem no momento duas grandes empresas, uma grande empresa de navegação, a Gearbook e a IBM, onde nós podemos constatar que todas essas propostas são viáveis, já estão de forma conhecida, disponível nos desenvolvedores de tecnologia. Quem adere à plataforma? Os países aderem, ou as empresas aderem? O governo tem um papel nessa O esforço lógica? Justamente propõe um engajamento de um número de stakeholders diverso, onde tem a academia, trazendo os conceitos, onde haja as empresas beneficiárias, pequenas, médias ou grandes, os governos que vão facilitar
as novas tecnologias e leis que permitem elas funcionarem, e as instituições globais, como a OMC, por exemplo. Perfeito. Agora, numa plataforma dessa natureza, desse modo como está sendo construído, que eleva a confiança, a gente poderia dizer, de uma certa maneira, que países menos desenvolvidos teriam mais chances de apresentar-se ao mundo com seus produtos, desde que, obviamente, tenham entendido ou compreendido os benefícios de adesão a algo desse tipo? Quer dizer, a gente poderia pensar numa tentativa de igualdade de condições ou de arrefecimento de desigualdades, pelo menos? Todo mundo fala de novas tecnologias. Quarta revolução industrial. O maior erro que nós podemos fazer é seguir na quarta revolução industrial, deixando os países menos desenvolvidos no escuro. Porque a tecnologia pode aumentar o gap de desenvolvimento de uma maneira brutal. A gente já sabe o que não dá certo. A gente já sabe que vai perder muitos empregos. A gente já sabe que pode afastar o desenvolvimento dos países mais desenvolvidos dos menos desenvolvidos. Se nós já sabemos tudo que pode dar errado, nos resta testar, pensar diferente e fazer coisas inovadoras para que o resultado seja diferente. Por exemplo, um país menos desenvolvido que vai fazer um negócio com um país mais desenvolvido, ele pode usar as novas tecnologias para, em contrapartida ao negócio, se comprometer a investir em tecnologias, criando oportunidades de investimento para os países que têm interesse nos ambientes tecnológicos e criando acesso para esses países, para as empresas desses países menos desenvolvidos, ao comércio global. Então, existem maneiras de juntar as novas tecnologias, comprometendo os países a se engajarem, a criarem infraestrutura, a agir em cooperação com os mecanismos internacionais e dando um salto, o que se diz em inglês um leapfrog, né? Um salto de tecnologia, como no Quênia, por exemplo, que 90% dos meios de pagamento já são pelo celular. Você está num táxi ali e está pagando pelo celular em Nairobi, no Quênia você está... É possível, a gente sabe que é possível. E muito provavelmente porque houve algum tipo de parceria com algum país mais desenvolvido que permitisse que houvesse esse tipo de incremento na realidade queniana, por exemplo. Quer dizer, para além de se tentar um equilíbrio no que diz respeito ao grau de confiança dos agentes em nível global, existe uma tentativa de arrefecer algumas dessas desigualdades, tendo em vista esse aspecto colocado por ti de reconhecimento de uma necessidade daquilo que deu errado e que de agora pode dar certo. Quer dizer, a gente está falando efetivamente de uma grande transformação. E de um engajamento das instituições e cooperação entre os países desenvolvidos e menos desenvolvidos numa base de win-win. Realmente acredito que existem soluções. Posso dar um exemplo num negócio entre a Colômbia e os Estados Unidos. Todos sabem que a Colômbia é reconhecidamente um grande produtor de flores. E isso não foi à toa. Os Estados Unidos teve que aprovar junto no Congresso americano uma redução a zero das alíquotas de importação de flores. E foi feito um desenvolvimento na Colômbia que permitiu infraestrutura, tecnologia e comércio acessarem os Estados Unidos. E os Estados Unidos perdeu produção de flores, mas ganhou em frete aéreo, ganhou em comércio, ganhou em qualidade. Então essa é uma maneira de se fazer uma cooperação. Você vê a Colômbia como está hoje, quer dizer, N outras indústrias adjacentes cresceram, e isso é uma coisa que pode ser feito na África, pode ser feito na Europa, pode ser feito na China, e com as novas tecnologias isso pode ser valorizado muito. Existia um grande pensador, em 1650 aproximadamente, que era Davi Ricardo. Ele propôs a cooperação entre os países e que cada país deveria desenvolver o comércio através de suas vocações, de seus talentos. Das tais vantagens comparativas. Exatamente, as vantagens comparativas. E é algo que não aconteceu porque era realmente inviável centenas de anos atrás. Mas agora a gente pode falar em Davi Ricardo 2.0, com as novas tecnologias, porque inteligência artificial pode equacionar a complexidade das vocações
dos países, como os talentos de cada país podem suprir a demanda de outros países. E como um todo, nós podemos otimizar o uso dos recursos do planeta em favor do comércio. Então você tem os recursos otimizados, você tem as vocações adaptadas, suprindo as demandas. Então, num país falta energia, no outro falta alimento, no outro falta mão de obra, no outro falta segurança, no outro falta água. Tem essas tecnologias estão distribuídas. Essas vantagens comparativas estão distribuídas entre os países. E a gente ouve falar muito pouco ou nada de como um país pode cooperar com o outro. Ou seja, para além dos tecidos e do vinho, né, para além de ingleses e portugueses, na lógica da teoria das vantagens comparativas, a gente poderia então garantirmos aqui que para a inserção nessa lógica de cooperação e de comércio, o Brasil está bem representado e contribuindo de maneira significativa para que encontremos caminhos tanto no campo da cooperação quanto na lógica da prosperidade do comércio como um todo. O Brasil está muito bem posicionado. Ele tem uma diversidade, uma complexidade econômica que permite uma participação no comércio global e uma expansão do PIB interno muito rápida. Quanto mais complexa uma economia, ela pode crescer mais rápido. E o Brasil tem essa complexidade? O Brasil tem de uma Embraer a um pequeno produtor. Né? Então, de parafusos no interior de São Paulo. Se tivessem mais Embraer e menos produtores com valor baixo agregado, a gente estaria contribuindo muito para o desenvolvimento e a dignidade dos brasileiros. Eu não posso deixar de observar o seu sorriso quando a gente falou do Brasil e a sua visão a respeito deste bom posicionamento acerca do país. Você acredita e é um otimista em relação à nossa nação e à nossa capacidade de desenvolvimento? Com certeza. Por experiência pessoal, eu sei como é bom não depender só do mercado interno. Eu sei como um exportador pode estar melhor posicionado, superando crises, e eu espero que todo brasileiro possa se beneficiar dessa forma também, de estar no jogo do comércio global, importando e exportando, e eu acho que isso é um grande potencial que o Brasil tem, além da agricultura, agregando valor em cima da agricultura, agregando valor em todas as suas atividades. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem de desenvolvimento, uma mensagem de cooperação e uma mensagem, obviamente, associada à lógica da complexidade do comércio e dos desafios do comércio no mundo, tendo o Brasil, obviamente, como um agente central em todo esse processo. O Brasil conversou com Daniel Pfeffer. Daniel, muito obrigado. Obrigado, Humberto. Foi um prazer. Prazer. Obrigado.